Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, nessa nossa nova temporada, quando estamos agora também no formato de rádio. Estamos aqui eu, pastor Kenji, pastor Silvio de Oliveira. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Nosso segundo programa. Segundo programa. O primeiro já foi bom, né? Espero que hoje seja melhor ainda, pastor. É um programa de bate-papo, onde nós também vamos tecer alguns comentários, nós vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo, também no mundo evangélico. Enfim, pastor, eu separei hoje uma reportagem do portal Agência Brasil, que foi publicado no dia 24 de janeiro, está assinado por Vinícius Lisboa, repórter da Agência Brasil, do Rio de Janeiro. Ele diz assim, olha, estados brasileiros começam a receber vacina de Oxford. Então, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Minas e Rio estão com as doses, essas doses que chegaram na última sexta-feira, dia 22 de janeiro. As doses fazem parte do lote fabricado pelo Instituto Serum da Índia, né? E tem uso emergencial autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Sim. Mas eu fiquei um pouco em cima do que está acontecendo no Amazonas, né? Então ele colocou aqui que também na noite do sábado, dia 23, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, acompanhou no aeroporto internacional Eduardo Gomes a chegada de um lote de 132.500 doses da vacina da AstraZeneca, né? O que aconteceu lá no estado do Amazonas, pastor? Que coisa terrível, que calamidade, que tragédia. Como é que o irmão vê isso? É interessante, não pré-julgando ou querendo trazer alguma conclusão, assim, como pré-julgamento, pastor. Nós vemos hoje muitas notícias, né? Existem fakes, mas em tudo, é até interessante para você que está aí assistindo o programa, ouvindo o programa, que você observe todas as informações, né? Porque nós vemos tanto ataques como defesas, né? E é interessante, a própria palavra de Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Tudo nós queremos saber o porquê, os porquês, por que aconteceu, tal. E as notícias que nós temos recebido, né, até agora, não estamos pré-julgando ou afirmando que foi, mas é que houve negligência. Hoje, e nós vemos isso, viu, pastor? Não só no Amazonas, mas no mundo todo. Chama atenção, né? Chama atenção, porque houve, acho que foi subestimado a enfermidade, o que nós recebemos. Não estamos querendo dizer que foi isso. Mas nós vemos isso hoje no dia a dia. Por exemplo, antes mesmo aqui de começar o programa, estávamos conversando que quantas coisas foram proibidas, né? Mas nós vemos aí os bailes aí, pessoas subestimando. Negando. Eu imagino que isso deva ter acontecido lá, porque eu vi algumas informações e vi por vídeos mesmo, autoridades, pastor, né? Por exemplo, de alguns estados, né? Eu não vou citar aqui para não ficar falando, nós estamos falando do Amazonas, mas de estados, autoridades, governantes subestimando, não precisa usar máscara, isso é besteira, não precisa, tudo isso daí, entendeu? E, infelizmente, vimos até médicos, né? Autoridades da medicina. Nós vimos aí uma reportagem, uma enfermeira, né? Sim. Ela desprezando a vacina, ela falou, eu só tomei a vacina para poder viajar, mas, né? Foi como tomar água, né? Ela foi demitida, né? Foi demitida, mas um funcionário, não uma funcionária, né? Da área de saúde. De saúde, né? uma pessoa que podia estar defendendo a classe, né? Exatamente. Defendendo a classe, defendendo os seus estudos. Tantos colegas de trabalho pereceram por causa desse vírus. Exatamente. Agora, o que eu acho interessante, pastor, é assim, a maldade humana, né? A corrupção do gênero humano, né? Porque, veja, no início da pandemia,
nós tivemos aquela questão da corrupção envolvendo a compra de respiradores, né? Sim, sim. Então, houve corrupção ali, gente vendendo valor a mais, ou mandando equipamento errado, enfim, ou equipamento fantasma, né? Sim. Depois nós tivemos essa questão agora mais da vacina, né? Que agora estão até roubando vacina. É verdade. Né? Enfim. E no Amazonas tivemos a questão do oxigênio. Né? E nós soubemos de comerciantes ali que lidam com esse produto, né? Que estavam escondendo oxigênio, com gente morrendo no hospital, escondendo oxigênio para que houvesse demanda para ele aumentar o preço e ter o seu lucro. Que coisa absurda. Interessante, pastor Kenji, que isso não só na questão... obviamente, na pandemia surgiram muitos oportunistas, não só na área da saúde, né, mas nos próprios supermercados. Quantas mercadorias faltando, né? As pessoas procurando esperar aumentar o preço para colocar a mercadoria, né, à venda. Então, eu vejo muitos oportunismos, né? Muitos oportunismos nessa pandemia, não só com relação à saúde, mas em várias áreas, né? Infelizmente, pastor. Ganância, né? Ganância, né? Nós vimos os dois lados, o lado da solidariedade, da generosidade. Verdade. E como eu já disse, que o que Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Então, é uma dica para nós, para você que está aí acompanhando o programa, analisar todo tipo de informação, Sim. a fonte, ver quem está falando, se realmente é uma pessoa interessada. Porque nós vemos oportunismo muito na área da política também. Sim, né? Pessoas interessadas em... politizar a vacina, né? Politizar a vacina e se autopromover através de uma situação que não é brincadeira, né, pastor? Não é brincadeira, é o ser humano, é a vida. Estão brincando com a vida, né? Brincando com a vida e querendo se autopromover, né? Subestimando uma situação que não é brincadeira, é a vida, são pessoas, são famílias. Quantas pessoas têm sofrido com isso, não só no aspecto físico, né, mas espiritual também. Sim. Né? Quantas pessoas entraram em depressão, Sim. estão sofrendo espiritualmente. E nós, como pastores, né, enquanto existem os médicos na área que cuidam da sua saúde, né, física, nós temos sofrido, viu, pastor? Sim. Os pastores têm sofrido, os diáconos, os obreiros da casa têm sofrido, porque tudo por causa de pessoas oportunistas, né? Infelizmente, nós temos visto isso, que tem tentado se autopromover diante de uma situação que não é para brincar. Exato. É uma situação que deveríamos ter compaixão, mas na verdade nós estamos testemunhando muita gente gananciosa. Dar o exemplo, né, pastor? Dar o exemplo. Ouvi aqui, né, também, o irmão também deve ter visto, um cemitério em São Paulo, não vou citar o cemitério, sim, o maior cemitério aí da América Latina, sim. Né, onde tem uma corrupção, porque os funcionários de lá estão cobrando um valor para as famílias, né, para que possam identificar as sepulturas dos seus entes queridos, principalmente aqueles que faleceram pela Covid. Porque o que acontece? Não tem velório, né? Tudo, né? Então, veja só, a família já tem a dor de não poder velar o corpo do ente querido. Olha. Né? Não sabe, né? Não está acompanhando, não sabe exatamente onde é que foi sepultado o corpo do seu ente querido. Ela vai ter que pagar, né? Para que tenha uma identificação ali, coisa horrível. É verdade, pastor. Inclusive, diante dessa pandemia, o que nós vimos também de coisas que, na verdade, já existiam. Né? Isso já existia antes, mas que, de uma certa forma, foi ampliada por causa da pandemia. Foi esse oportunismo que o irmão colocou, exatamente, né? O oportunismo já diante dessa pandemia, porque... já existia corrupção, né? A gente sabe, a gente ouve até brincadeira, tem até um jogador de futebol que foi coveiro, o Amaral. Lembro dele. O Amaral, né, jogou no Palmeiras, no Corinthians, né? Então o Amaral, no Flamengo, eu creio que sim. Mas o Amaral, ele foi coveiro, então ele dizia que muitas coisas que eram colocadas ali para a pessoa, né, que tinha morrido, ele pegava para ele. Entendeu? É um tipo de corrupção. Então, eu já percebi isso muitas vezes. Né? Então, infelizmente, o oportunismo surge muitas vezes
na hora do sofrimento, às vezes, das pessoas, né? Eles veem que a pessoa ali está sofrendo, tudo, e aí que surge a oportunidade, né? De explorar o ser humano, né? A pessoa que está sofrendo. Eu sei disso porque eu passei por isso, né? Quando minha mãe faleceu, né? Surgiram os melhores coveiros, os melhores, tudo de melhor, né? Mas tudo como um oportunismo para você se desgastar, né? Aproveitar o momento do sofrimento do alheio. Sofrimento alheio. E isso foi em todas as áreas, né? E uma área que a gente nunca imagina que pode acontecer, né? Perfeito. Vamos exaltar também as pessoas que estenderam suas mãos, as instituições, pessoas. Quero destacar aqui a Igreja Batista Nações Unidas, do pastor Luiz Saião, que logo que começou essa crise no Amazonas, já fizeram ali uma campanha na qual nossa igreja participou. A nossa Igreja Batista Nova Vida também, né, nós participamos dessa campanha de socorro a Manaus, através da Igreja Batista Nações Unidas. E também a nossa Junta de Missões Nacionais. Exatamente, também ainda está atuando lá, né, em Manaus, auxiliando as famílias, né, carentes, as famílias que estão ali sofrendo com essa pandemia. Quando será que vai terminar isso, hein, pastor? Olha, eu espero que agora breve, aqui em São né? Caetano, aqui em São Caetano estamos numa fase vermelha, retrocedemos. Eu imagino que, obviamente, uma hora vai passar, mas não vai ser de uma hora para outra também, tendo em vista as outras pandemias, né? Sim. Inclusive, eu obtive algumas informações que existem pandemias até hoje que está ocorrendo e muitas pessoas não sabem, por exemplo, a AIDS, né? E que matou mais do que a Covid. E até hoje, mas só que teve alguns direcionamentos, né, sobre características distintas, né? Exatamente. Agora, essa pandemia, nós estamos ainda é uma pandemia decorrente, né? Nós estamos agora... a dengue ainda está aí. Ainda está aí, tem várias, exatamente. Então, são coisas que estão buscando uma solução. Até algumas pandemias foram erradicadas, né? Por exemplo, a da varíola, né? A varíola foi erradicada, mas algumas ainda e agora essa última que é essa pandemia, né? E nesse momento nós vamos aproveitar então para estarmos buscando a Deus em oração. Sim. Né? Você pode participar também do nosso programa, fazendo o seu pedido de oração, acessando o nosso site, igrejabatistanovavida.com.br, ou as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, né? Você pode então acessar e fazer ali o seu pedido de oração, que o nosso ministério de intercessão, que é liderado pelo pastor Galileu, haverá de anotar o seu pedido e estaremos orando por você e por sua família, enfim. Nós temos aqui vários pedidos de oração, viu, pastor? Sim. Nós vamos orar pelo país agora em relação a essa questão da pandemia, pelo mundo, né? Sim. Nós vamos orar então pelo Vitor, essa é uma lista que nós temos do ministério, pelo Vitor, pela irmã Antônia Oliveira, Elson Cachefo, nosso amigo que está internado com Covid, já está tendo uma boa evolução, mas estado delicado, a irmã Marli, o Abel Veiga, a Andresa, a irmã da Alessandra Guerra, o Maurício, a Cíntia, a Cecília Bianchi, luto, né, na questão do luto, Elza Pires, Adriana Rocha, nós falamos com ela hoje, né, está ainda em recuperação, Yara Godoy também, que havia sido internada, sim, graças a Deus está em casa, a Vanessa, o Eduardo, a Isabela, a Ingrid, Yandarina, o Naor e a Teresina e Mozart Regiane estão também com enfermos, o Edmundo, na verdade não é o Edmundo, é Edson Belmonte, né? Júnior, o Pedro Balbino, o William, a Gisele, a Ana Jara, também pedir pela Mônica Santos, que vai fazer uma cirurgia amanhã, né? A Valéria, também bem-vindas, que está se recuperando de uma cirurgia. Bom, há vários pedidos de oração, né? Que nós queremos colocar diante do Senhor. E também um motivo de gratidão, que no último sábado
casaram-se Aline e Tiago, né? Aline Bischoff e Tiago Burato. Então nós vamos agradecer por esse casamento, Sim. Né? Por esse casal que começa uma vida nova, né? Em meio a um tempo de desafio, né, pastor? Amém. Né? Então nós vamos orar pelo nosso país, pelo mundo, em razão de toda essa situação de enfermidades, por esses nomes e outros nomes que certamente o ministério do pastor Galileu tem anotado. Amém. Né? E agradecer a Deus pela vida da Aline e do Tiago. Então, pastor. Amém. Silvio. Amém. Graças a Deus, pastor. Inclusive, antes de orar, antes da vacina, Deus já nos deu uma estratégia, né? Que é a oração. A oração. Entendeu? E Deus, graças a Deus, Ele tem respondido muitas orações, como o apóstolo Paulo também diz lá na carta de Tessalonicenses, orai sem cessar. Então nós temos orado e Deus tem nos abençoado. Queremos agradecer o grupo de oração da igreja, duas pessoas que nós não temos falado, mas um abraço para nossa irmã Olga Constantino e nossa irmã Maria Helena, que faz parte do grupo de oração também. É verdade. Estão ali assíduas, né? Então Deus abençoe suas vidas. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais um dia, Senhor. Sim, graças te damos por essa oportunidade de estarmos falando com o Senhor, sim, sabendo que o Senhor fala conosco, o Senhor tem resposta de oração. Sim, meu Deus. E nós, pela fé na Tua palavra, Senhor, nas promessas do Senhor, sabemos que as respostas de oração são bem melhores daquela que nós imaginamos, Senhor, que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor começou uma boa obra nas nossas vidas e o Senhor é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Por isso nós depositamos, Senhor, a nossa fé através da oração agora, Senhor, sim, Senhor, em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Porque Ele mesmo nos ensinou a orar. Ele mesmo nos ensina através da palavra a falarmos com o Pai. Sim. E através dele, o nome do Senhor seja glorificado. Apresentamos diante de Ti esses pedidos que o pastor Kenji verbalizou agora, Senhor, através do nosso boletim. Amém. Senhor, que pessoas que estão agora junto conosco com essa oração, seja agraciada, Senhor, por uma resposta que está aguardando de Deus e que ela possa testemunhar. Amém. Que o Senhor é aquele que está no controle de tudo, Senhor. Amém. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe em todas as áreas, Senhor, matrimonial, financeira, Senhor, sentimental, emocional, Senhor, no trabalho, no estudo, tudo, Senhor. Abençoa os pensamentos, Senhor, as emoções das vidas que estão conosco agora nessa oração, Senhor. Amém. E que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, porque nós estamos invocando o nome do Senhor, e a Tua palavra diz, todo aquele que invocar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos Exércitos, será salvo. Amém. Obrigado, Deus, por essa salvação, não só de circunstâncias, de lutas e adversidades, mas pela salvação da vida eterna em Jesus Cristo. É no nome dele, em nome de Jesus, que nós já oramos e agradecemos. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Silvio. Vamos agora a alguns comunicados importantes que talvez você que nos ouve, nos assiste ou nos assiste, possa querer participar. Na nossa igreja, a Igreja Batista Nova Vida, nós reiniciaremos o nosso curso básico de teologia, dia 6 de fevereiro, das 10 da manhã às 11h30. Então você é nosso convidado, você pode fazer sua inscrição através do nosso site, igrejabatistanovavida.com.br, e participar conosco nesse semestre, que ainda será pela via remota. Nós estamos usando a plataforma do Zoom. O nosso curso não tem mensalidade, mas apenas sugerimos que você possa ofertar um valor para contribuir com o ministério do nosso irmão Nenex. Né? O Nenex, ele trabalha com capelania hospitalar. Ele tem uma equipe, todos se vestem de palhaços e vão então ali oferecer algum tipo de conforto, de consolo para os enfermos que estão internados, além do que o próprio Nenex também acaba atendendo comunidades ou famílias em situação de vulnerabilidade. Então, se você quiser participar e também conhecer um pouco mais
desse Ministério do Nenex, entre em contato conosco através do nosso site igrejabatistanovavida.com.br. No próximo dia 5 de fevereiro também, eu quero mandar o meu abraço ao pastor Marcos Antônio Pérez, que completa 10 anos de ministério titular à frente da primeira Igreja Batista do Brás, em São Paulo. Então, já colocamos aqui o nome do irmão, do pastor, do querido pastor, nas nossas orações e agradecendo a Deus pela fidelidade do Senhor em mantê-lo nesse ministério tão abençoado. Irmão, quer falar alguma coisa? Não, interessante, pastor, que o Nenex, ele faz capelania, geralmente da ala infantil, as crianças, né? Por isso que ele tem esse ministério de palhaços, né? Mas quem não se torna como uma criança quando vê o Nenex? Não, é verdade. Ele que já fez programa aqui, sim, na Vox, ele e a sim. Isabelle, e nós temos acompanhado, até pelo YouTube, inclusive você que está nos acompanhando aqui pela Vox, Vox que é rádio e TV, você pode também se inscrever, né, pastor? Ser inscrito no canal da Igreja Batista Nova Vida, Sim. São Caetano do Sul, e acompanhar, inclusive, sobre a aula de teologia, que é gravada, vai para o YouTube. Você pode ver todos os vídeos da igreja, cultos, aulas de teologia com o pastor Kenji. E, olha, tem sido bênção para muitas pessoas aprender as coisas de Deus. O nosso intuito também nesse programa de rádio é que você seja crescido de conhecimento da palavra, conhecimento das coisas de hoje, do dia a dia, né, pastor? Então tem sido muito interessante. O Ministério Nova Vida tem sido uma bênção não só na minha vida, mas na vida de muitas famílias que têm aprendido ali a palavra de Deus. E é isso que nós queremos e é isso que eu creio que Deus quer. Que você viva a palavra de Deus. Você vivendo a palavra de Deus, não só você e a sua família vai estar sendo abençoada. Amém. Amém, pastor? A nossa oração também vai na direção daqueles que trabalham nos campos missionários, né, pastor? Com certeza. Os campos missionários, tanto pelo Brasil como pelo mundo inteiro. Estou aqui com o site, o portal do Ministério das Missões Portas Abertas. Eles Sim. têm aqui uma notícia sobre os cristãos norte-coreanos, né? Está havendo então uma campanha para levantar alimentos, remédios e roupas para os refugiados cristãos norte-coreanos que estão na China. Interessante. Na China, né? Então, já é difícil na Coreia do Norte, imagina na China, né? Fica difícil. Então, aí ele coloca aqui, além da fome espiritual, falta de alimento físico é uma realidade na Coreia do Norte desde os anos 1990, né? Por isso, esses norte-coreanos geralmente fogem para a China para conseguir comida e não voltam, né? Então, com base nessa situação, as Portas Abertas oferece alimento, remédios e roupas para cristãos norte-coreanos que fogem para a China. Então, se você quiser participar dessa campanha de Portas Abertas, você pode entrar lá em portasabertas.org.br. Mas aqui bem perto de nós também temos uma missão, uma agência missionária, do nosso amigo pastor Davi Botelho, que você já fez amigo nosso, entrevista aqui também sim, no nosso programa. O pastor Davi Botelho é presidente da missão Horizontes, né? E ele mandou para mim uma mensagem, ele sempre manda uma mensagem, né, através da rede social, ele coloca assim, gostaria que você prestasse atenção. Sim. Que o Pai amado deu um dia especial para refletir no amor de Jesus para com todos os povos, pois foi para salvá-los que ele veio ao mundo, né? Refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Faz uma citação aqui. Esta mensagem nos afronta e desmantela a crença de que somente quando erramos é que cometemos pecado. Ou seja, se nós não fizermos nada, também estamos pecando, né? Tá certinho. A palavra nos diz de uma maneira muito clara que o ato de deixar de fazer o que é certo também é pecado. No momento estamos assistindo um genocídio na Coreia do Norte, onde 10 milhões de pessoas, antes da pandemia, comiam, olha só, pastor Ciro, cerca de 300 gramas diários de ração. Olha. 300 gramas.
Como resultado de todas as crises, nasceu uma sub-raça, é aí que eu estou colocando aqui, Davi Botelho, onde se constata que o povo do norte, em relação ao do sul, está 10 centímetros menor. Então, o pessoal baixinho, né, por causa da fome, olha só. A pandemia levou ao fechamento das fronteiras, como resultado, a fome se intensificou e há notícias de que alguns lugares estão há meses sem receber nenhuma porção de ração. Né? Se acredita que esta crise pode ser pior do que a fome do final dos anos 90 e início deste milênio, onde dizimou entre 2,5 a 3 milhões de pessoas. Você imaginou? Não é pandemia aqui. Aqui é fome. Entendi. Aqui é fome. Né? Isso é mais de 10% da população da Coreia do Norte. Naquela tragédia, olha só, chegou-se a praticar canibalismo. Puxa. Né? A realidade atual é que o embargo e as sanções econômicas imposto pelos Estados Unidos e Europa, apoiada pela ONU, vem afetar tremendamente os mais vulneráveis. Sempre o mais fraco paga o pato, né? Então, aqui ele coloca aqui um pedido para estarmos também ajudando, não somente com as nossas orações, mas também contribuindo para que nós possamos mandar alguma ajuda para o povo da Coreia do Norte. Então ele coloca aqui, né, você pode procurar depois, né, nas redes sociais, sim, Missão Horizontes ou Pastor Davi Botelho. O que o irmão fala dessa situação na Coreia do Norte, com fome no meio da pandemia? A pandemia vem piorar ainda mais a situação? Interessante, pastor, que existem muitas coisas, muitas informações que há tempos atrás sequer nós imaginávamos que íamos ter. Coisas acontecendo que... Interessante, o pastor Galileu, que nos acompanha esses dias, ele disse que o mundo está estranho. Que ele vindo com a sua esposa para a igreja, ele viu assim uma placa, psicólogo para cachorro. Então ele falou, o mundo está estranho, não que ele é contra. Nós não somos contra cuidar dos animais. Aliás, foi um dos trabalhos que Deus colocou para o ser humano, para o homem, para Adão, né, pastor? Cuidar dos animais, né? Faz parte da nossa mordomia. Mordomia, então ele falou, não, o mundo está esquisito, o mundo está mudado. Aí ele disse assim que no tempo que ele podia ter um animal, hoje ele não pode, né, porque mora em apartamento, mas quando ele podia ter um animalzinho, o animalzinho comia a mesma comida que ele, entendeu? E hoje o ser humano comendo ração. Mas queremos dizer que nesse programa nós respeitamos a todos, mas trazemos aqui também as opiniões diferentes, né? Opiniões por isso que é um bate-papo aqui. Sim. Em resumo, o nosso propósito, a nossa missão é sempre defender a vida, né? Exatamente. Sempre estaremos defendendo a vida, até porque a proclamação do Evangelho é proclamar o nome daquele Jesus Cristo que veio para oferecer vida e vida em abundância, né? Exatamente. Pastor, terminou o nosso tempo aqui, do nosso bate-papo aqui, né? Eu quero agradecer ao irmão que está sempre conosco aqui, nos acompanhando, nos dando suporte, ao irmão Ed, que está na retaguarda aí, bate escanteio, cabeceia, faz tudo aí. Quero agradecer ao Ed e quero agradecer a você que nos prestigiou com a sua audiência, dando aí também o seu suporte espiritual para nós, tá bom? Então até o próximo programa, se Deus assim permitir, programa Nova Vida. Até lá, um grande abraço a todos vocês.